3h41, de volta com o estúdio CBN, trazendo informações e prestação de serviço também para quem nos acompanha, seja aí no radinho, seja em casa pela internet, no YouTube da CBN Campinas. Tem um levantamento que foi feito pela CPFL que constatou que no ano passado ocorreram 55 acidentes na rede relacionados a pinturas, reformas ou até construções. E é um número significativo, até porque houve um aumento dessas ocorrências em relação aos acidentes identificados no ano de 2022. No total, 102 ocorrências nesses 2 últimos anos e o pior, 24 pessoas acabaram morrendo diante dessas ocorrências. É por isso que a gente conversa com o consultor de relacionamento da CPFL, o Fernando Amaral Zica, que já está em contato com a gente. Seja bem-vindo, Fernando. Bem, obrigado, boa tarde. É um prazer falar com a CBN, com os ouvintes da CBN. Acho que esse é um assunto importante, fundamental para a CPFL, é um tema inegociável, segurança. Então, nós procuramos promover campanhas frequentes aí para toda a população, para os ouvintes, principalmente para os profissionais que trabalham, né? Agora começou a época de estiagem, deve aumentar aí o número de obras, reformas, todo mundo começa a melhorar ou a ampliar, a construir. Então, a segurança passa a ser um tema assim cada vez mais importante, mais relevante. Os dados que você trouxe aí demonstram um crescimento nesse volume de ocorrências em 2023 com relação a 22. Então, assim, é importante reforçar esse tema, é importante convidar a todos os profissionais que trabalham nessa área a consultarem na nossa página. Nós temos um ambiente específico voltado aí, um projeto de guardião da vida, que a CPFL leva isso com muito carinho para que todo mundo tenha conhecimento das dimensões do risco de se trabalhar, de fazer uma reforma, uma pintura próximo à rede elétrica. E essas ocorrências foram mais com profissionais da área mesmo ou com aquele morador que se arrisca, né, a fazer algum tipo de trabalho e sem a orientação ou sem também equipamentos de segurança acabam se ferindo? Esse levantamento ele traz a volumetria como um todo, né? Tem tanto profissionais da área como o próprio executor lá, o morador, a pessoa que vai fazer a sua própria reforma, sua própria ampliação, pintar um muro. Então, assim, a dica de segurança para minimizar é procurar sempre profissionais habilitados, né? Que conhecem a estrutura, que sabe do risco, sabe como montar um andaime fora do alcance da rede de energia, sabe quando vai levantar um caminhão basculante ou uma bitoneira para ficar longe da fiação. Então, assim, é importante sempre procurar um profissional habilitado, um profissional capacitado, mas se você vai fazer, você está com medo, acha que oferece risco, está próximo da rede, vai pintar a sua fachada, a sua casa, liga para a distribuidora. Nós temos a opção de fazer isso programado, com uma certa antecedência. Às vezes nós desligamos aquele trecho para que você possa fazer esse trabalho com segurança. É sobre isso, Fernando, que eu queria perguntar exatamente, na caso da pintura de muro, né? E às vezes, na frente de algum local que está em obra, que está em reforma, às vezes tem algum tipo de fio cortado, né? E às vezes até pessoas que estão passando na calçada ficam na dúvida, né? Se encostar naquele fio pode acontecer alguma coisa. Queria especificamente, né, sobre os fios e os cabos das ruas. Eles oferecem perigo? Algumas vezes nós somos acionados, Guarizo, aí por a população se depara com cabo, com fio. Nós também temos trabalhado nesse tema aí dos ocupantes que acabam utilizando os postes para cabo de internet, TV a cabo, televisão, né? As ocorrências com esse cabo, esse tipo de cabo, né, que não é um cabo de energia energizado, ela é minimizada, mas ainda assim oferece risco, né? Então a gente se preocupa com isso, a gente tem atuado em conjunto aí para notificar as operadoras para que elas possam fazer esse reparo com a maior brevidade possível, né? Então, assim, tem um cabo lá, não sabe se o cabo é de telefonia, não sabe se é de eletricidade, não vá colocar a mão, não vá tentar tirar, acione a distribuidora, independente do cabo ser da CPFL, nós deslocamos uma equipe para minimizar o risco, e se tiver um risco imediato, a gente retira esse cabo e depois a operadora vai lá e refaz a sua parte. E os acidentes são mais dentro ou fora da casa? Acontece mais fora da casa, né? Quando vai pintar uma fachada ou subir no telhado, né? Vai instalar uma antena. Então, existem vários riscos aí de acidentes envolvidos, principalmente com a montagem de estrutura, né, próximo à rede de energia elétrica.
E quais seriam, então, as indicações, né, para essa segurança de equipamentos também, né, com essa proteção maior? Então, o primeiro ponto aí, profissionais habilitados, acho que isso é fundamental, né? Quando você contrata uma empresa, todo mundo tem uma preocupação tanto com a parte de usar os equipamentos de proteções adequados, né? De certificar com a distância segura da rede de energia elétrica, né? Na impossibilidade de um profissional, se você tiver dúvida, se estiver montando o seu andaime, uma escada, ou vai instalar uma antena com esse risco, né, procurar evitar vergalhões, materiais de ferro, material que pode provocar o contato junto à rede, né, quando você encosta numa rede elétrica. Então, assim, existem algumas situações que na verdade, na maioria das situações, né, quando ocorre um acidente, as estatísticas dizem que todos devem e podem ser evitados, né? Então, assim, a preocupação da CPFL é orientar, é mostrar para todo mundo que dá para fazer, dá para reformar, mas com segurança. Procurar o uso do material adequado, de profissionais habilitados, manter uma distância segura da nossa rede de energia. Fernando, quando tem algum, entre aspas, desastre natural, né? Algum vento forte faz uma árvore cair sobre a fiação, ou então a chuva, né, acaba danificando, não só a chuva, mas fatores externos. Tem algum perigo para quem está dentro da casa, por exemplo, no momento que às vezes a energia cai, mas ela está sendo restabelecida? Isso pode causar acidente também, ou a partir do momento que a energia voltou, a pessoa não precisa mais se preocupar? Não é para ter risco e não tem risco, né? Se caiu uma árvore sobre a rede, só ocasionou a falta de energia. Quando a energia é restabelecida pelos profissionais da distribuidora, da CPFL Paulista, isso acontece dentro dos procedimentos de segurança e não oferece nenhum risco. Mas na hipótese de uma árvore cair sobre a rede, romper um cabo energizado no chão, aí o principal ponto é ligar para os órgãos competentes. Se tiver vítima, ligar para o SAMU, bombeiro e distribuidora. Se foi só o cabo rompido, ligar para a distribuidora, acionar a distribuidora, né, isolar a área para que outras pessoas não cheguem próximo do local, ficar afastado do cabo rompido. Então, assim, os acidentes podem acontecer tanto no momento de obra, mas tem essas situações atípicas. Nós estamos vivendo efeitos climáticos cada vez mais severos, né? Então a gente percebe aí que Campinas é uma cidade mega arborizada, aí recebeu títulos de reconhecimento da ONU, nós temos uma quantidade enorme de árvores adultas. Então a CPFL quer trabalhar em conjunto com a prefeitura até para minimizar esses riscos. E eu fiz essa pergunta porque existem alguns mitos já de alguns anos, você pode até desmentir para a gente, que quando cai a energia, pode queimar a geladeira, pode queimar a televisão, né? E aí muitas pessoas têm o costume de tirarem da tomada. E aí na hora da energia voltando, colocam na tomada de novo, mas tem medo de choque. Por isso que eu fiz exatamente essa pergunta. Não passa essa corrente elétrica, né? Já está tudo restabelecido, não tem problema. Exatamente, Guarizo, não tem esse problema, né? Hoje as novas ligações, elas são, todas elas só são executadas, ligadas pela distribuidora quando o cliente tem um dispositivo de surto, um DPS, né? Esse dispositivo, qualquer intercorrência na rede, ele desarma, inclusive para segurança. As instalações mais antigas que não têm esse dispositivo de surto, se for uma intercorrência mais severa, o disjuntor desarma, mas quando a distribuidora restabelece energia, não é para ter nenhum problema ao reconectar os seus equipamentos na tomada, na parede, né? Você que mesmo que ele estiver ligado, o seu equipamento, quando retomar a energia, não vai ter nenhuma ocorrência no seu equipamento. Fernando, também me veio à mente aqui, a gente está falando mais relacionadas, né, ao cuidado desses profissionais que fazem reformas, né, e que precisam, enfim, estar ali de alguma forma próximo da rede elétrica, mas há também uma situação até de crime daquelas pessoas que tentam subir no poste para furtar a energia, e isso é um risco também. Isso é um risco não só para a vida da pessoa, né, que está lá se colocando em risco, às vezes, para um pedaço de cabo e que ele vai ter ali uma situação de risco de possibilidade de fatalidade, um risco sério, de um dano sério à vida, como um risco para todos nós, né? O furto, de um modo geral, ele gera custo para a distribuidora, gera custo para a tarifa de energia. Então, assim, combater esse tipo de ação é uma obrigação tanto da distribuidora como das autoridades municipais, policiais. Acho que é um fato que cabe a todos nós, né? Além do risco.
Sim, e tem ainda até a participação do ouvinte questionando a respeito de cabos e fios que estão soltos. Alguns acidentes também acontecem por causa disso. Nem sempre é o cabo ali de energia da própria CPFL, mas de companhias que utilizam o poste, né? Como isso é tratado? Então, nós temos um trabalho bem interessante junto à Prefeitura de Campinas. Nós tivemos uma situação aí que nós nos reunimos com a prefeitura ela sinaliza para a distribuidora, a população pode sinalizar para a distribuidora, o ouvinte, quando se deparar com uma situação dessa, pode acionar a distribuidora, para quem independente, né, mesmo que, repetindo, não são cabos de eletricidade, são cabos de operadora, mas que estão no poste, para que a gente possa lá eliminar de imediato o risco. Nós fazemos essa eliminação, a retirada dos cabos de forma imediata, para minimizar o risco e não ter nenhum risco à população. Vou fazer mais uma pergunta agora sobre situações domésticas, Fernando. Hoje em dia, né, a gente tem, sei lá, numa sala tem televisão, tem ventilador, tem, às vezes, TV a cabo, tem internet, muita coisa, e alguns imóveis, eles não estão preparados com interruptores de energia, né, com tomadas à disposição. Então tem muito uso da extensão, tem o uso do T ou Benjamin. Ligar muita coisa junta, principalmente que puxa energia, pode causar também algum acidente? Eu acho que além do risco de um acidente, né, você tem um consumo maior de energia, você percebe o aquecimento lá. Isso é uma situação que, assim, muitas unidades que foram, né, construídas há muito tempo atrás, não tinha lá uma previsibilidade de você ter, como como mencionou hoje, numa sala, às vezes você está ligado à TV, o aparelho do seu aparelho de TV a cabo, do seu DVD, né? Tem vários equipamentos ligados e as pessoas estão lá numa única tomada com o T. Isso pode provocar um aquecimento, pode danificar o seu equipamento, pode aumentar o seu consumo de energia. A minha sala é de um prédio mais antigo de Campinas, então eu tinha uma tomada, eu comprei um estabilizador, o no-break, e ele serve de filtro, né? Ele me proporciona outras tomadas para que eu conecte tudo naquela entrada, e se tiver alguma ocorrência, ele vai desligar. Então, assim, a gente tem medidas, nós temos medida, a população tem medida de segurança para se precaver de qualquer ocorrência mais severa. Além de um risco de, né, esquentou demais, tem um local que pode propagar fogo. Então, assim, são regras de segurança da sua instalação. Hoje os cabos, né, nós evoluímos, os equipamentos evoluíram, a fiação evoluiu, as residências evoluíram, tem muitas residências com ar-condicionado e um monte de outros eletrodomésticos a mais, mas às vezes o seu cabo, a sua fiação construída lá 30, 40 anos atrás não tem a mesma segurança que tem o material hoje. Então, assim, na possibilidade, o ideal, né, a gente percebe isso, a gente recebe como distribuidora várias solicitações dos prédios mais antigos, fazendo lá a reforma do quadro de medição, trocando toda a fiação dos prédios. Então, assim, são medidas de segurança que a população pode fazer, deve fazer, e se for possível, né, que faça e realize na sua residência. Fernando, você falou um pouco aí da tecnologia, né? As tomadas domésticas, elas não estão preparadas para esses carregamentos longos, com correntes elevadas, o que acontece hoje, por exemplo, no carregamento de veículos elétricos, né? Existe algum risco? Uma adaptação? As montadoras, as distribuidoras, a gente acompanha e vê, né? Você compra o seu carro, já vem um carregador de várias delas. Uhum. Então, elas dimensionam para que quem está adquirindo esse bem faça uma instalação que seja compatível, né? Então, se a pessoa tem uma ligação lá, antiga, lá, monofásica, só 110, com uma fase só de fornecimento, ele não vai conseguir carregar o carro dele. Então, é um público que já está fazendo as modificações necessárias para ter essa facilidade, né? Uhum. A gente entende que está aumentando, é uma tendência, né? O mercado está evoluindo para isso, não só os carros 100% elétricos, mas para os híbridos também, e o futuro que está dado aí, né? Nós estamos ampliando os postos, não só a distribuidora, porque nós temos um programa de P&D que coloca alguns postos na cidade, mas de um modo geral estão ampliando, os prédios novos já saem com vaga de carregador, os shoppings têm, os supermercados têm, então assim,
essa é uma novidade para todo mundo que a gente está se adaptando. Fernando, tem uma pergunta muito interessante da Beth de Valinhos aqui, porque a gente está falando muito da prevenção, só que às vezes o acidente acontece e a gente tenta dar um jeito. Se começar a pegar fogo na tomada, como proceder? O primeiro passo é ir lá e desligar o disjuntor. Vai lá na entrada de energia, desliga o disjuntor. Se for alguma dificuldade elétrica, isso deve cessar. Agora, pegou fogo. Existe uma norma né, isso não é da minha área, mas o Corpo de Bombeiros tem lá cada tipo de equipamento que você usa para cada foco de incêndio. Né? De repente, o fogo começou na tomada ali, mas ela se alastrou para o equipamento elétrico. É um tipo de situação, depende de cada situação. Eu acho que assim, existem especificações para isso, que eu não sou a pessoa mais adequada para dar para todo mundo aqui agora. Fernando, agradeço demais por responder as nossas dúvidas, também as dúvidas dos nossos ouvintes. Estamos sempre abertos, né, para essa prestação de serviço e contribuir da melhor forma com a comunicação também. Nós que agradecemos vocês aí, a cobertura do Vôlei Campinas, parabéns para o Vôlei Campinas. Obrigado aí pela oportunidade de trazer essas dicas para todo mundo, tá? Fernando Amaral Zica é consultor de relacionamento da CPFL Paulista. Até mais. Tchau, tchau. 3h57, último intervalo no Estúdio CBN.